o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. E nós sabemos que a caridade, ela vai perdurar para a eternidade. A fé e a esperança só precisamos aqui nesta vida. Oh, irmãos, mas precisamos aqui nesta vida. Estão a perceber? A fé e a esperança nós precisamos aqui. E nós temos que declarar a nossa fé nele. Nós sabemos que o Senhor está por cima de todas as situações. Ele é aquele que nos vai ajudando nas nossas lutas. Amém? Por ele nós somos mais que vencedores. Amém? Por ele nós somos mais que vencedores. Nós somos vitoriosos. Aleluia! Porque tudo é possível. Amém? Vamos declarar mais uma vez que nós temos fé, confiança no nosso Deus. Aleluia! Muito obrigada, Senhor. Aleluia!
nós precisamos de declarar que confiamos inteiramente nele. Amém? Nós cremos nele. Diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que é galardoador daqueles que se aproximam. O Senhor recompensa. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter uma fé viva nele e acreditar que por ele... Senhor, a todos os irmãos. Amém. Este tema dizia: nada é impossível. Amém? Nada é impossível. Tudo é possível. Se tu creres, verás a glória de Deus. Nós estamos a viver ainda o rescaldo da Páscoa, e então eu queria convidar os irmãos a acompanharem-me a viajarmos até Jerusalém, até à sexta-feira de Páscoa. Pode ser? Amém? Então, Mateus 27. Mateus, capítulo 27. E no final desse capítulo, a começar no versículo 51. Alguma coisa que já li muitas vezes e já tinha lido muitas vezes e que não tinha dado a importância, não tinha reparado com os olhos que estou a dar agora. Mateus 27, 51. E diz o seguinte: e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Tenho que pôr assim um bocadinho mais longe. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Agora vamos até ao domingo de manhã, capítulo 28. E no fim do dia de sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e assentou-se sobre ela. Versículo 5. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Há pouco tempo tive o grande privilégio de visitar o Museu Quake, o Museu do Terremoto. Alguém já lá foi? Convido-vos a visitar, em Lisboa, Belém. O Museu do Terremoto, para além de ensinar muitas coisas sobre as placas tectónicas e as questões geológicas envolvidas sobre a formação das placas e como é que e os vários tipos de sismos, ele tem também um simulador, ou até mais que um. Simula o grande sismo de São Francisco, mas depois aquele que é mais impactante é o simulador do nosso grande terremoto, nosso Portugal de Lisboa, de 1755, 1 de novembro de 1755. Nesse dia, que é feriado, e já era naquela ocasião, chamado Dia de Todos os Santos, toda a cidade de Lisboa corria, parece, dentro da normalidade. Os mendigos estavam à porta a mendigar, os altos nobres corriam para as igrejas para celebrar as missas em honra dos santos, quando devagar a terra treme, parece que não é nada, mas no fim de um bocado a terra volta a tremer com um grande impacto. Quem quer saber mais da história pode aprofundar. A seguir a isto, deu-se uma das maiores tragédias portuguesas. Milhares de pessoas morreram, não só por causa do abalo, então aqui, irmãos brasileiros, o abalo é o tremor, mas porque ao tremor sucedeu-se incêndios. Lembrar que
as construções eram de madeira e que a iluminação era sobretudo de velas e de... Ajuda-me, como é que se chama aquelas coisas das paredes com lamparinas? Candeias, lamparinas, coisas dessas, de lume, não havia eletricidade. E a seguir ao grande incêndio sucedeu-se o tsunami. Milhares de pessoas morreram em Lisboa por causa deste terremoto. Mas, entretanto, eu vejo que aqui Mateus registra 2 terremotos. E no primeiro deles não registra um único morto. Antes, pelo contrário, as pessoas começam a sair dos túmulos. Eu penso que se neste grande terremoto, no dia que o Senhor bradou e entregou a sua vida, se depois deste terremoto tivesse havido esta mortandade como houve em Lisboa, se isso tivesse acontecido, que Mateus tinha registado. Mateus era um grande detalhista, mas não, o que ele detalhou foi o contrário. As pessoas começaram, os santos, a sair dos sepulcros. Vida. No dia seguinte, no dia de domingo, outro grande terremoto. Não foi um pequeno abalo. A Bíblia diz um grande terremoto. Nem um único morto é registado. Faz-me lembrar aqui este tema que tivemos a acabar de cantar. Nada é impossível. Quem é que gosta de terremotos aqui? Terremotos são sismos, para os irmãos brasileiros. Quem é que gosta? Mas olha, deixe-me dizer, os terremotos fazem parte da vida. Eles vêm. Estou a falar sentido simbólico. Eles vêm à nossa vida. É inevitável que os terremotos venham. Agora, há alternativas. Quando vivemos os terremotos com Jesus, não há morte, há vida. Há vida. E eu sempre me lembro da história de José do Egito. José do Egito tinha as desgraças todas que lhe podiam acontecer. Vendido pelos irmãos, abandonado, traído, mal julgado, mas Deus tinha um propósito final e em cada terremoto que lhe aconteceu ao longo da vida havia propósito e plano de Deus para a vida dele. Então a escolha hoje é: os terremotos vêm à nossa vida, mas com Jesus há vida e não morte nesse terremoto, nesse sismo. Amém? Cheguemo-nos, irmão, chega-te a Jesus. Chega-te a Jesus. E se tu queres chegar-te a Jesus, lê a palavra, ouve a palavra, tem comunhão com a igreja. O culto de domingo é um culto evangelístico, onde a palavra é anunciada, onde o evangelho é anunciado. O culto de quinta-feira é o culto de comunhão da igreja, onde a igreja cresce. Queres crescer? Vem ouvir a palavra de Deus à quinta-feira. Queres ter intimidade com o Senhor? Vem à quinta-feira, 9 horas da noite. 9 horas, quinta-feira. A escola dominical é para aperfeiçoamento da palavra, para um conhecimento mais aprofundado da palavra, de crescimento, de estudo da palavra. Amém? 4 horas. Domingo de manhã, 9h30, 9 horas. Oração, culto de oração. Lembro-me, há aqui pessoas que estão aqui e que são dessa ocasião. Nós tínhamos um culto à terça-feira, à tarde, claro que só para quem estava disponível nessa ocasião. Houve uma altura da minha vida que, infelizmente ou felizmente, eu pude estar disponível nessa ocasião e foi uma altura de grande crescimento para mim, de grande bênção. Éramos meia dúzia de pessoas. Meia dúzia. Pouco mais. Deus está nas meias dúzias, Deus está presente. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Irmão, chega-te ao Senhor. Deus está presente na tua vida, mesmo nos terremotos. Se estás a passar por um terremoto, não tenhas medo. Deus está contigo. Amém? Podem ficar em pé, podemos adorar a Deus. O que não podemos fazer é ficar com o coração fechado. Amém? Vamos abrir o nosso coração nesta tarde. Se há coisas que eu gosto de cantar, é cantar a palavra de Deus. E nós vamos dizer com as nossas palavras que Ele é o Senhor que já fez milagres noutro tempo. Nós, quando lemos a Bíblia, nós vemos milagres que aconteceram no passado. Quando nós testemunhamos e quando nós vemos milagres a acontecerem hoje. Eu não sei se os irmãos já vivenciaram milagres. Eu já tenho ouvido, já tenho vivido, já tenho visto o
impossível aos homens, mas para Deus nada é impossível. E nós podemos declarar que o nosso Deus, Ele é fiel a nós, Ele cuida de nós, Ele é poderoso, o poder que Ele tinha no passado é o mesmo que tem hoje. Então vamos dizer isso mesmo: grande é a tua fidelidade por nós, Senhor. Aleluia, nós louvamos o teu nome. Santo és, aleluia.
obrigada, Deus. Nesta tarde, antes de ouvirmos a palavra de Deus, eu gostava que o irmão da congregação pudesse levantar a sua voz em oração. Normalmente parece que estamos à espera que aqui o grupo faça. Oh, irmãos, nós estamos todos a adorar o Senhor, todos a buscar a face do Senhor, todos a buscar a glória do Senhor, todos juntos a uma só voz, amém, a buscar a sua presença e a declarar que nós colocamos a nossa confiança em Ti. Então eu peço que o irmão possa levantar a sua voz, amém, e possa também orar juntamente. Aleluia. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia. Nós Te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Deus. Os vossos lugares, pastor Larmin, por favor. Glória a Jesus, amém. Os nossos meninos até os 10 anos já lá vão, ok? Culto infantil, amém. Deus é tão bom, amém, irmãos. Se diz, provai e vede que o Senhor é bom, e nós precisamos a cada dia, irmãos, experimentar mais e mais deste Deus maravilhoso que nos ama. Queria convidar a abrir as Bíblias na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, e é uma palavra que nos fala um pouco dos tempos em que estamos vivendo, que antecedem a vinda do Senhor, amém? Os sinais estão acontecendo a cada dia, que quando nós ligamos os meios de comunicação, tudo nos aponta, né? A figueira, Israel, está bem na ribalta, e um dos grandes sinais para nós estarmos atentos à vinda do Senhor é exatamente Israel. E tudo está acontecendo, na verdade. A qualquer momento, compreende-se o grupo, o número dos remidos, o Senhor virá buscar a sua igreja. Vamos ler uma palavra para nós, uma advertência e um alerta para que nós possamos colocar a nossa vida em ordem, estar bem com Deus, é algo fantástico, amém? Cantamos que Ele abençoa e que é bom. E é verdade, irmãos, não temos que temer o futuro quando as nossas vidas, elas estão nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor a nossa vida, a nossa alma está segura. Amém? Então vamos ler a palavra. Não se importem, ficavam em pé e vamos fazer a leitura bíblica, não todo o capítulo, mas até o versículo 14.
Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiramente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e que foi tirada das águas e no meio da água subsiste, pelos quais coisas permaneceu o mundo desde então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de parecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que dos céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Até aqui a palavra do Senhor. Bom Deus, bom Pai, estamos diante da Tua bendita palavra, Senhor. Queremos que nesta tarde, Senhor, o Senhor possa falar e ministrar às nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, meu Pai, a colocar a nossa vida, Senhor, diante de Ti, Senhor. Uma vida, Senhor, que possa frutificar, que possa dar fruto, possa ser sal, que possa ser luz, possa, Senhor, meu Deus, fazer a diferença entre aquele que serve a Deus e não serve, Senhor. Fala conosco nesta tarde, Pai amado, em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém? Podem ficar sentados, por favor. Amém? Vivemos tempos, na verdade, complicados. Nós, olhando ao nosso redor, parece que o mundo está a entrar em colapso, né? Este estrangulamento do petróleo, podemos dizer assim, a violência, as guerras, né? Quer no Médio Oriente, na Ucrânia e outros pontos do planeta, elas, na verdade, se alastram. Na verdade, há, uma expectação, né, sobre este mundo, né, se algum dia algum desses lunáticos presidentes na Coreia do Norte, ou mesmo nos States, ou mesmo no outro lado, na Rússia, se irão a carregar no botão para as bombas nucleares, na verdade, serem postas em marcha. Mas, para além disso, nunca se chegou a um estado tal de corrupção moral. E, na verdade, vivemos tempos em que as pessoas vivem com medo até de viver o presente, quanto mais o futuro. E muitos perguntam para onde este mundo está a caminhar, para onde estamos a avançar, para onde estamos a ir. Queridos irmãos, Pedro responde a essa pergunta, lembrando-nos o que é que já aconteceu no passado. Amém? Pedro, ele fala-nos, na verdade, que apesar de tudo, irmãos, o mundo não está fora do controlo da
da mão de Deus. Deus sempre tem uma palavra a dizer em cada assunto, em cada momento dramático ou de bonança da história. Deus sempre tem uma palavra, principalmente para aqueles que lhes são seus. Uma palavra de segurança, uma palavra de paz, uma palavra de restauração e ânimo. Amém? Então, nesta epístola, neste capítulo, 2 Pedro, capítulo 3, o apóstolo Pedro apresenta-nos 3 mundos, começando pelo mundo passado, antes do dilúvio. Ele fala-nos desse tempo, amém? O mundo que então existia, mas também fala-nos do tempo presente e também fala-nos do mundo futuro, onde habitará, onde será, na verdade, haverá os novos céus e a nova terra, e onde habitará exatamente a justiça de Deus. Irmãos, Pedro, de alguma forma, ele faz aqui uma questão que nos colocou, cada um destes leitores, uma carta universal, uma carta às igrejas, colocando um desafio para cada seguidor de Jesus Cristo. Né? Sabendo essas coisas que estão para acontecer, que tipo de pessoa devemos ser? Como deve ser a nossa vivência? Ou seja, como cristãos, como devemos viver, sabendo que a qualquer momento uma destas coisas pode acontecer, mas essencialmente aqueles que estão debaixo da mão do Senhor, irmãos, podem dormir em paz e segurança, porque sabem que quando o Senhor vier, amém, eles vão estar preparados para seguir com o Senhor. Amém? Então a questão é esta: que tipo de pessoas devemos, vocês devem ser? Que tipo de pessoas nós devemos ser? Que tipo de comportamento, que tipo de vivência nós devemos adotar para o nosso dia-a-dia? Amém? E a resposta parece-nos óbvia. Devemos ser pessoas que conhecem a Jesus, amém? Devem viver e Ele dá a resposta, viver em santidade e em piedade. Uma vida santa, numa redoma de vidro? Não, mas uma vida que faça diferença neste mundo, sendo sal, sendo luz, sabe? Há pessoas que vivem como cristãos na zona cinzenta, mas pior é que às vezes é uma zona de mornidão, e diz que os mornos estão em perigo, porque não têm aceitação no Senhor. Mais valia ser frio, porque reconhece o seu estado, ou quente, que é o melhor, amém? Mas o morno, né, às vezes pensa que é uma coisa, mas não é nada. Irmãos, às vezes é aquele crente, né, que pensa, mas quando é posto à prova, por dar cá aquela palha, deixa o caminho do Senhor. Por dar cá aquela palha, como estávamos a falar há pouco, os terremotos, as tempestades que vêm à nossa vida, como fala lá a parábola que Jesus contou. Ele contou uma parábola de 2 construções, a casa na rocha e a casa na areia. Né? Diz que ambas as construções sofreram opressão da tempestade, do vento, e soprou o vento, e veio a chuva, e deu sobre a casa na rocha, sobre a casa na areia. Mas diz o que o Senhor Jesus a respeito dessas construções? O que é que significa essas construções? Essas construções significam aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Então, aqueles que ouvem a palavra do Senhor são pessoas que estão em lugares, casas de oração, lugares de pregação da palavra. Ouça, lugares onde a palavra é anunciada, é ensinada, ok? Mas diz que a diferença entre subsistir na tempestade não é ir a lugar, ouvir a palavra, mas aplicar a palavra à sua vida.
Queridos irmãos, que tipo de pessoas convencer? Aqueles que vêm semana após semana, mês após mês, semestre após semestre, ano após ano, estão adorando, louvando, cantando, ouvindo uma palavra, recebendo uma palavra, e até em muitos lugares, hoje com os meios informáticos, e as redes sociais, esses canais todos que por aí há de tudo para qualquer escolha, do bem ao mal, dos assim e assado. Mas a questão está: estamos a aplicar o princípio da palavra do Senhor na nossa vida, ou somos somente espectadores da palavra? Queridos irmãos, não há benefício algum em simplesmente a palavra entrar por um ouvido e sair pelo outro. Há benefício quando a palavra entra pelos dois ouvidos. É melhor que... Eu tenho dificuldade num, sabe? E foi... Bom, não vou contar a história que vou perder muito tempo. Bem, mas há um que eu ouço menos. Foi um acidente a mergulhar. Ok? Mas ouve a palavra pelo ouvido, mas ela deixa ao coração. A palavra precisa descer ao nosso coração. Porque quando ela deixa o coração, ela se torna uma conosco e nós sentimos e percebemos e meditamos, como no Salmo 1 fala-nos aquela pessoa que, na verdade, ela tem prazer na palavra de Deus e nela meditar, pensa. O que é que isto significa para mim? O que é que isto significa para a minha casa, para a minha família? E ele procura aplicar, meditar, pensar e aplicar no seu dia a dia. E assim uma pessoa próspera. Próspera não é no sentido que ganha 1 euro ou milhões, porque até o crente não joga jogos de azar. Raspadinhas. Já estou a meter-me na vida de muita gente aqui. Jesus. Mas isso, olha, só para aqui um pequeno testemunho. Tinha um colega... Desculpem lá. Isto é, quando a gente passa dos 50, ficamos caquéticos e repetitivos. Tinha um colega, quando eu trabalhei no CTT, meu caro companheiro, há muitos anos atrás, ainda foi no século passado, veja lá, 1989. Ok. Ele é que me ensinou tudo. Era um funcionário 5 estrelas. 5 estrelas. Ele ensinou-me tudo o que havia para aprender. Foi o meu mestre. O homem sempre, antes da hora lá estava, depois da hora ainda ficava. Aquele homem fazia tudo e mais alguma coisa. Parecia que vivia lá. Parecia que vivia lá. Passaram-se alguns anos. E ele então veio com uma história assim. Ganhei tantos... Na altura era escudos. Acho que havia nos cafés na altura tipo uns furos, que aquilo dava dinheiro, uma coisa assim do género, né? E ganhei. Parece que todos os dias ele ganhava. Mas depois veio-se a descobrir, começou a desaparecer algumas coisas, veio-se a descobrir que o vício já era tanto. Claro, para ele ganhar tinha que investir muito mais. Que ele já não conseguia controlar o vício do jogo. Era um vício. Mas não era casino, era lá no café, aquela coisa. Irmãos, cuidado com os vícios, amém? A nossa sorte, não digo sorte, digo bênção, está no Senhor, amém? Amém? Está no Senhor. Irmãos, a prosperidade, irmãos, claro que Deus cuida de nós, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, amém? Vamos dar prioridade ao Senhor, amém? Então, que tipo de pessoa é que devemos ser, amém? Sejamos sal e luz no mundo em que é avassalado por densas trevas, por grande corrupção e em que o pecado abunda. Amém? Rapidamente vamos pensar um bocadinho no tempos de Noé, o mundo de Noé. Amém? O mundo, como nós sabemos, quem criou o mundo?
Quem criou o mundo? Deus criou o mundo. Amém? O mundo não surgiu por acaso, é obra de Deus. Amém? Podemos dizer que ele não surgiu, na verdade não foi criado pelo Big Bang, né? Mas pela palavra de Deus. Amém? Deus falou e o mundo passou a existir. Amém? Irmãos, e se nós estivermos errados na nossa forma de pensar, amém, em relação à origem do mundo, também poderemos estar errados sobre o nosso destino final. Se nós pomos em causa o princípio, também podemos pôr em causa o final. Se nós negamos o nosso passado, também podemos distorcer o nosso presente. Queridos irmãos, nos dias de Noé, as pessoas atingiram um tal nível de corrupção terrível. No capítulo 6 descreve que a humanidade era dominada pela violência e pelo pecado. Diz o versículo 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que toda a imaginação do pensamento do seu coração era só má continuamente. Então o pecado, o que é o pecado? O pecado é desobedecer a Deus, é viver contra a sua vontade. E era assim que o homem vivia. Amém? O pecado, diz-nos Isaías, no capítulo 59, que separa o homem de Deus. Né? Então, nos dias de Noé, o mundo vivia desta forma, vivia em total rebelião contra Deus. Cada imaginação, o pensamento dos homens, das pessoas era má, cada dia procuravam, na verdade, se corromper, era uma coisa terrível. Irmãos, e diz-nos que esse mundo, de alguma forma, esse estágio da terra foi julgado pelo Senhor através das águas. Amém? Irmãos, Deus foi paciente para com o homem. Durante 120 anos, Deus levantou um homem chamado Noé, diz que foi pregoeiro, ele anunciou a misericórdia de Deus, ele falou, na verdade, a possibilidade de uma salvação naquela arca que ele estava preparando. Em 120 anos, a mensagem da salvação foi proclamada, mas o coração do homem, a sua boca, ridicularizava o homem de Deus. Aquele homem que tinha um testemunho, uma palavra para que aqueles povo, para que aquelas pessoas pudessem ser salvas, simplesmente foi ignorada a sua mensagem, que era uma mensagem vinda de Deus. Irmãos, Deus foi complacente, Deus foi misericordioso, Deus não destruiu assim por destruir, mas Deus deu uma oportunidade às pessoas de serem salvas. Mas simplesmente as pessoas rejeitaram, ridicularizaram o servo do Senhor. Irmãos, podemos dizer que o dilúvio não foi impulsivo da parte de Deus, mas foi resultado da rejeição contínua da graça no coração do homem. Deus é longânimo. Deus continua a ser longânimo. Mas uma coisa que Ele não pode ignorar é o pecado. O pecado. Irmãos, Deus não pode ignorar o pecado para sempre. Deus ama o pecador. Deus ama-nos a todos. Diz que não há um justo nem um sequer. Todos nós pecamos, mas todos nós tivemos e temos, foi-nos dada a possibilidade, irmãos, de ouvir as boas novas. E a maioria dos que aqui estão ouviram essas boas novas e aceitaram o convite de Deus, se entregaram a Jesus e hoje estão nas mãos do Senhor. Haja o que acontecer, a sua vida está nas mãos de Deus. A sua vida está na rocha. A sua vida está segura nas mãos do Senhor, ao ponto de Paulo poder dizer isto sem medo qualquer algum do futuro. Ouça, se você é capaz de dizer estas palavras. Né? Para mim, o viver é ganho, o morrer é
Cristo. Ele vai dizer, ou chega ao ponto de dizer, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Ele depositou a sua vida nas mãos do Senhor. Deposita a tua vida nas mãos do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus, porque nela tu estás seguro. Amém? Irmãos, a paciência de Deus existe para dar a oportunidade às pessoas se arrependerem. Amém? É a graça de Deus. Amém? Irmãos, irmãos, que não haja indiferença dos nossos corações. Diz-nos o escritor aos Hebreus sobre Noé e o resultado da sua pregação. Ele está na galeria, no capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé. Diz assim, pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, amém? Uma coisa que nós não podemos deixar de fazer. Duas coisas. Continuar a pregar para todos, como Noé, mas insistentemente não deixar a nossa família fora do altar de Deus. Coloca os teus familiares no altar. Amém? Irmão, procura fazer como Noé. No mínimo, procura a salvação da tua família. Amém? Ora, jejua se for caso, mas não desistas dos teus, nem daqueles que estão à tua volta, porque o Senhor tem poder para quebrar os corações de pedra, os corações indiferentes, os corações duros, em corações sensíveis ao toque de Deus. Eu já vi isto. Eu não vou ter tempo para testemunhar, mas alguém que teve 20 anos fora dos caminhos do Senhor, ele vai estar aqui um dia destes para pregar. Alguém que o pai dizia, pastor, não tem mais jeito. Pastor, o meu filho tem uma arma em casa, tem um sabre de samurai, tem uma pistola, tem isto, tem aquilo, meu filho agora é que não vai mesmo. E uma semana depois é o filho que liga, pastor, eu quero falar consigo. Eu quero voltar-me para Deus, quero voltar para a igreja, mas não sei como ir lá. É difícil voltar. Especialmente quem está muito tempo fora. Mas Deus preparou. E hoje, quer dizer que ele concluiu o Instituto Bíblico este ano transato. Amém? Hoje é professor do Instituto Bíblico no Tujal, ali em Lisboa. Louvado seja e glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Amém! Não há impossíveis. Às vezes, porque Deus move-se no invisível. Amém? Então vamos pensar um bocadinho no mundo presente. Né? Irmãos, este mundo presente em que nós estamos vivendo, a Bíblia mostra-nos, irmãos, que este mundo, todo ele é sustentado pela palavra do Senhor. O mundo foi criado pela palavra de Deus e ainda hoje é sustentado pela sua palavra. Tudo subsiste. Amém? Como diz lá Colossenses 1,17. Amém? Que diz que Jesus é antes de todas as coisas, mas diz que todas as coisas subsistem por Ele. Amém? Irmãos, o mundo não está preso às leis cegas, mas está preso à vontade de Deus. A vontade de Deus está acima da vontade do homem. Deus pode alterar de um dia para o outro o curso deste mundo, pode tocar o coração de reis, como já aconteceu no passado, pode tocar o coração de qualquer pessoa, porque Ele é todo poderoso e a sua palavra é viva e eficaz. Quando a palavra chegou à cidade, ao palácio lá na cidade de Nínive, aquele rei tão áspero, aquele rei tão sanguinário, ele quebrantou diante de Deus. Ele se arrependeu e levou os assírios, o povo de Nínive, ao arrependimento, a buscar a salvação, a misericórdia de Deus, com jejum, com pano, com saco, com humilhação diante de Deus, e Deus salvou aquele povo. Mas Deus tocou o coração do rei. Deus pode tocar
cada vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, queridos irmãos e irmãs, como filhos de Deus, nós, mais do que todos, porque vivemos num mundo difícil, precisamos alimentar a nossa alma. Se essa palavra é poderosa para criar mundos, para transformar situações, ela é poderosa na nossa vida para nos sustentar de pé a cada dia. Por isso Jesus, ele declarou, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede, que vem da boca de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, para que a tua casa permaneça em pé e não seja arrastada na tempestade, no terremoto, a cada dia, passa tempo com Deus, passa tempo a ouvir a voz de Deus. Deus quer falar, Deus quer instruir, Deus quer firmar os nossos pés. Tempos trabalhosos. Estamos vivendo tempos trabalhosos, mas aqueles que vão aos pés do Senhor, aqueles que vão à palavra do Senhor, não encontram não somente, na verdade, palavra de desânimo, encontram palavra de consolação e de firmeza. Tempos difíceis, mas também diz que Deus está conosco em tempos difíceis, em tempos trabalhosos. Ele prometeu não nos deixar, Ele prometeu não nos desamparar. Ele declarou, estarei convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Então, meu querido irmão, vá à palavra de Deus, ouça os avisos de Deus, mas ouça também aquilo que Deus tem para nós nesses tempos difíceis, em tempos trabalhosos. Ele prometeu não nos deixar, Ele prometeu não nos desamparar. Ele está connosco, na verdade, nos tempos da bonança. Ele está connosco também nos tempos de grande vendaval, passar pelos rios, passar pelo fogo. Ele prometeu estar connosco. Não te deixarei, não te desampararei. Quando o vendaval chega à tua vida, quando o vendaval, o terremoto chega à tua família, Deus tem poder para restaurar. Infelizmente, há uma sentença que para no ar. Diz-nos o versículo 10 de 2 Pedro 3. Diz que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nelas há se queimarão. É verdade, há aqui um alerta para nós. Haverá um julgamento. Irmãos, o mesmo Deus, irmãos, o mesmo Deus que julgou o mundo na antiguidade pela água, Ele anuncia agora que Ele irá julgar pelo fogo. Pedro afirma que será do momento em que ninguém pensar. O ladrão não avisa quando vai assaltar a casa. Manda lá um recado. Só Israel é que faz isso. Quando vai lá mandar umas bombas sobre lá a Gaza, outros, no Líbano, outro sítio qualquer. Irmãos, não vamos julgar, mas eles vão lá e avisam, mandam mensagens, SMS, passa avião, manda papelinhos, vai haver às tantas horas um bombardeamento, saem das casas por ali e por lá. Mas o ladrão não avisa. Aquele que vem por mal não avisa. Então, o dia do Senhor será repentino, no momento inesperado. Ninguém sabe o dia, a hora, mas cabe a cada um de nós estar preparado. Não haverá desculpas, infelizmente também não haverá segundas oportunidades ou fugas. Irmãos, como igreja, que tipo de pessoa nós devemos ser? Se nós acreditamos verdadeiramente que Jesus vai voltar, então precisamos viver, se é que não estamos a fazer, de uma forma diferente. Um maior compromisso com Ele. Um maior compromisso com a sua igreja local. Irmãos, se nós acreditamos que o Senhor vai voltar, irmãos, nós precisamos aprender a remir o tempo. Eu acredito que vamos escolher melhor como a forma de nós usarmos o nosso tempo. Sabe, há pessoas que gastam horas e horas de frente do gadget. Ali
o aparelhinho. Mas isto é de todo lado. A gente vai à rua, é de todo lado, parece que as pessoas vivem hipnotizadas. Onde qualquer lugar que a gente vai, as pessoas estão hipnotizadas. É um momento, está ali no supermercado, está à espera, não sei o quê. Pronto, nada contra, amém, graças a Deus, tem coisas boas, coisas más, mas parece que o mundo vive assim, às vezes, queimando tempo. Nós temos redes sociais na igreja. Estou a falar mal, estou dizendo, vamos aproveitar melhor o tempo. Não estou a dizer, não usa as redes sociais, não passe tempo na rede social. Não é isso que eu estou a dizer. Não passe tempo demais. Se você não passa tempo com Deus, se isso consome todo o tempo, está desperdiçando. Que tipo de pessoa devemos ser? Uma palavra ainda que eu queria ler convosco. Vou pedir a Abi poder abrir aqui no painel. Efésios 4, 22, e vamos ler até o 32. 22 a 32. A palavra de Deus nos exorta. Sabe, a Bíblia diz que, Paulo disse, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Vamos viver em novidade de vida. Paulo aqui diz assim, quanto ao trato passado, esse é o velho homem. Que vos despojais do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Agora o que é que ele nos diz? Verso 23. E vos renoveis no espírito vosso sentido. E vos revistais do novo homem, da nova mulher, da nova pessoa que há em Deus. É Cristo sendo formado em nós. Que segundo Deus é criada em verdadeira justiça, veja, e santidade. Que tipo de pessoas é que devemos ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Pelo qual, verso 25, oi, atenção, oi, estamos aí. Deixai a... Porquê? Porque o pai dos mentirosos é o diabo. O pai dos mentirosos é o diabo. Então vamos agradar o nosso Deus, que é verdade, ou o pai da mentira? Ok, vamos deixar essas coisas do capeta, do pantufas. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos ou indignai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não guardem iras de estimação. Não cultivem espírito de vingança em vossos corações. Porque isso é dar lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Ele é o pai dos mentirosos. É o pai dos vingadores, dos vingativos. Ele não dê lugar ao diabo. Verso 28. O que é que temos que fazer? Diferente daquilo que fazíamos. Aqueles que roubavam, aqueles que furtavam, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe. Deus vai ajudar. Deus vai abrir uma porta. Amém? Olha, seja fiel no pouco. Deus vai abrir portas. Deus vai fazer crescer. Mas faça alguma coisa, por favor. Amém? Trabalhe. Faça alguma coisa com as suas mãos, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Deus diz, vocês são meus, tu és meu, eu te comprei, eu te selei com o meu Espírito. Aleluia. Agora, queridos, vamos continuar neste trabalho de santificação. Toda amargura, ira, cólera, gritaria. Já estás a gritar? Baixa a bolinha. Este algravio é gritador, né? Blasfémia. E toda a malícia seja tirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros. Amiguinhos, benignos, aleluia, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa continuar. Vamos deixar Deus fazer essa obra. Não endureça o seu coração. Quando Deus diz que tem caminha para o bem, não digas que não és capaz. Diga com Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu velho homem não quer dar o braço a torcer. O meu velho homem não quer dar outra face. Pastor, isso já li no comentário, vi lá um youtuber dizer que não é assim, o crente não é trouxa, figura, hein? Figurão. É só rebeldia, né? O crente é rebelde. Jesus, como é que era? Era rebelde. Fazia tudo o que o Pai lhe agradava em tudo. Era manso e humilde de coração. E os seus filhos são rebeldes? Não, queridos. Vamos embora. Vamos terminar. Porque ainda não chegamos ao futuro. Estamos ainda no presente. E Pedro fala-nos em 3 mundos. Vamos avançar para o último. Já passei aqui dos limites. Estou vendo ali o Duracell. Está mesmo com as pilhas tão boas. Está no ponto. Está boa ali. Hein? Vamos lá ver como é que vai ser o futuro, queridos. Amém. Irmãos, qual é a nossa esperança em relação ao futuro? O que é que Deus fala? O que é que o Senhor prometeu? Jesus, até para os seus discípulos, estavam um pouco angustiados quando Ele avisa, anuncia, ensina que está prestes a ser morto, crucificado e ser morto. Mas Ele avisou também que ia ressuscitar, mas também disse que iria voltar para o Pai. Também avisou que não iam ficar órfãos, que ia deixar o Paracleto, o Consolador, para que ficasse com eles. No entanto, eles havia perturbação no seu coração. Como é que vai ser o nosso futuro? E no capítulo 14, verso 1 a 3 de João, diz assim: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde quer que eu estiver, estejais vós também. Qual é o nosso futuro? É na presença do Senhor. Amém. Ele quer-nos na sua presença. Ele quer-nos nas moradas, nestas moradas eternas do Pai. Irmãos, Deus nunca falha uma promessa. Deus sempre cumpre as suas promessas. Irmãos, se Deus fosse quebrar alguma promessa, irmãos, se Ele foi tentado a quebrar alguma promessa, irmãos, teria sido aquela, sem dúvida, um pai que envia o seu filho para a cruz. Já viu um pai empurrar o seu filho para a morte? Paulo diz, se o Senhor cumpriu essa promessa, e se Jesus não teve a sua vida como preciosa, ao ponto de se entregar por nós na cruz do Calvário, diz, como não nos dará também com Ele todas as coisas que estão prometidas na sua palavra. Irmãos, o Senhor faz aqui uma promessa de um mundo melhor. Um mundo purificado, onde não há corrupção. Novos céus e nova terra em que habita a justiça. Irmãos, um mundo que não é dominado pelo pecado, mas pelo amor. Como a missionária ainda hoje refrisou, irmãos, o que vai permanecer é o amor. A fé só precisamos dela nesta vida, mas o amor permanece na casa do Pai por todo o sempre, nesses novos céus e nova terra. Amém? Mas eu tenho aqui um alerta para ti nesta tarde. Não entrará lá quem não tiver a sua vida transformada
É por isso que precisamos de um Salvador. É por isso que precisamos do Espírito Santo para transformar a nossa vida. Foi por isso que Jesus foi à cruz para pagar pelo teu, o meu, os nossos pecados, as nossas transgressões, a nossa desobediência, a nossa afronta a Deus. Ninguém chegará a esta nova terra e novos céus sem experimentar ou passar pelo novo nascimento. Porque esse lugar puro e santo não pode ser maculado pelo teu nem pelo meu pecado. Então tu e eu precisamos viver vidas purificadas. E só há uma maneira de sermos purificados. Não por obras de justiça que nós possamos fazer, mas crer em Jesus como aquele que viveu uma vida santa, cumpriu todos os mandamentos que eu transgredi. Ele viveu e se entregou. O justo tomou o lugar do injusto que está diante de vós nesta tarde e pagou pelos meus, pelos nossos pecados, para agora nos dar acesso às moradas eternas de Deus. Em Apocalipse 21, não precisa abrir, mas fala-nos ali de algo que existe no céu. É um livro. Um livro que contém o nome de aqueles que nasceram de novo, daqueles que se arrependeram dos seus pecados. Pedro, no versículo 9 do capítulo 3 diz assim: o desejo de Deus acima de tudo diz que não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Todos os que se arrependem dos seus pecados e aceitem o sacrifício, a oferta de amor, a salvação que foi alcançada na cruz do Calvário, reconhecendo Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador. Nesta atitude de arrependimento e de entrega, o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro lá no céu. Quem não tiver se arrependido dos seus pecados e confessado Jesus como seu único e suficiente Salvador, não tem o seu nome escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro. Deixe-me perguntar, não me responda, pense para si. O teu nome já está escrito no livro do Cordeiro? Eu não estou a perguntar qual é a igreja que você tem frequentado. Estou a perguntar, já nasceste de novo? Porque há uma diferença, há uma mudança, há uma transformação. Sabe, há pessoas que estão na igreja, mas a sua vida é sempre a mesma. Continuam a fazer as mesmas coisas que sempre fizeram toda a vida, continuam a enganar, continuam a trapaçar, continuam por aí fora. Mas estão na igreja. Eu não estou a perguntar qual é a igreja, ou se é esta igreja, ou se é outra igreja que você frequenta. Estou a perguntar, já nasceste de novo? Já te arrependeste dos teus pecados? Porque quando nós nos arrependemos de coração, há uma obra poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Paulo diz, se alguém está em Cristo, torna-se uma nova criatura. Isto é o nascer de novo. As coisas velhas já passaram, diz que o Senhor, é verdade, há coisas que nós até nos doem
pensar nelas, deixe de pensar nelas. Entrega a Jesus, arrependa-se, confesse o seu pecado e deixe lá para trás. Diz que o Senhor lança para a profundeza do mar o nosso pecado para nunca mais se lembrar dele. É mesmo para não lembrar mais. Chega, passou, é passado, é uma nova criatura. Mas a nova criatura agora precisa evidenciar esse novo nascimento. Isso nota-se, começa-se a notar lá em casa, com os pais, com a esposa, com o marido, lá no trabalho. Porquê? Porque o Espírito Santo começa a trabalhar em nós e tornar-nos pessoas com um coração igual ao do Senhor Jesus. Coração igual ao do Pai. O Senhor quer salvar a tua alma da condenação eterna. Vamos ficar em pé. Ouça, ninguém pode entrar na nova terra sem esse novo nascimento. Nesta tarde, se temos aqui alguém que reconhece que precisa do perdão do Senhor, reconhece que precisa nascer de novo, reconhece que é um pecador, reconhece que a vida que tem estado a viver de alguma forma tem desagradado a Deus, mas eu quero dizer que nesta tarde o Senhor quer mudar o teu rumo, a tua história e o teu futuro. Entrega a tua vida ao Senhor. Hoje é dia de salvação. Não deixes para amanhã. Não adies aquilo que tem que ser feito hoje. Nesta tarde, entrega a tua vida a Jesus. Amanhã pode ser tarde demais. Temos aqui alguém nesta tarde que quer aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Levanta o seu braço, levanta a sua mão, como um sinal de fé, um sinal de aceitação para o Senhor. Senhor, Deus, eu quero. Deus, eu quero. Eu quero experimentar uma mudança na minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, torna-me uma nova criatura. Amém. Deus está vendo. Eu vou orar por vocês. Senhor, estás vendo cada braço, cada coração curvado diante de Ti, Senhor. Estás vendo, Senhor, a atitude, Senhor, de entrega, de humilhação. E a Tua palavra diz que aquele que se humilha diante do Senhor, o Senhor levanta. O Senhor trabalha nesta vida levantando para uma nova vida. Uma vida de paz, uma vida de perdão, de restauração. Senhor, trabalha, meu Deus, em cada coração. Trabalha, Senhor, em cada vida, Senhor. E traga a certeza, Senhor, da salvação e da vida eterna. Toma conta, meu Deus. Toma conta, meu Deus, de cada um. Tenho um desafio para a igreja também. Amém. Como igreja, estamos consciencializados que este mundo em que nós estamos a viver vai passar. Igreja, não vivas, meu irmão, minha irmã, não vivas distraído. Há tantos crentes distraídos que não veem as pessoas à sua volta. Não podes ficar em silêncio. Vendo os casamentos se arruinar, vendo as vidas continuar de uma forma louca, que estão a viver, se destruindo. Não podemos guardar as boas novas do Evangelho só para nós. Há pessoas à nossa volta que estão caminhando para o juízo sem Cristo nas suas vidas. Então, queridos irmãos, vamos fazer a nossa parte. Vamos levar esperança. Vamos levar Cristo. Porque a nossa esperança não morre, a nossa esperança é Cristo.
e a esperança deste mundo, nestes tempos difíceis e trabalhosos, ainda é Jesus Cristo, o Senhor, aquele que cuida de nós.